Deus possa falar no teu coração, amém? Aleluia. Graças e paz, amada igreja. Amém, irmãos? Ajude o seu pastor aí. Não mude o horário não, porque esse horário está ideal para que não só os irmãos, mas eu possa estar com os irmãos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. De tempos em tempos, de 15 em 15 dias, semana em semana, vai depender lá do trabalho, mas eu vou poder estar mais presente com os irmãos. E se o culto retornar para a noite, infelizmente vai ficar complicado de eu poder estar aqui, né? Até porque o local é muito longe, mas eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor ele tem nos abençoado, irmãos. O Senhor ele tem nos colocado em umas situações em que, servindo ao Senhor e decidindo fazer a sua vontade, grandes coisas Ele realiza em nosso meio. E eu quero pedir aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo de número 1, que eu vou comunicar aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor tem falado comigo. E eu tenho certeza que Ele falará com todos os irmãos também nesta manhã, porque Ele falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Amém? Livro de Ruth, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eles disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Abster-mo-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo chorarem em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me istes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém, irmão? Somente até aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender, lendo aquilo que o Senhor fez se revelar através da vida de Noemi e consequentemente de Ruth, a sua nora, é que a vida, ela é feita de escolhas. E dependendo da escolha, sendo ela boa ou mal, vai determinar o caminho a qual vamos seguir. É importante nós lembrarmos disso, irmãos, porque todos os dias, em todos os momentos, nós fazemos escolhas. Muitas delas boas e outras equivocadas. Mas a vida, ela é feita de escolhas. E nós precisamos entender isso para saber qual rumo e qual direção nós temos tomado. Porque muitas das vezes, amado, nós passamos por problemas e por dificuldades, não por causa da orientação do Senhor, não porque o Senhor ele tem nos faltado, mas por muitas das vezes as nossas próprias escolhas que determinam o caminho ao qual decidimos seguir. E assim foi na vida de Noemi. A Bíblia, ela nos relata logo no início que a terra estava passando por um momento complicado. A terra estava passando por um momento de fome. E Elimeleque, juntamente com sua mulher, com sua esposa, decidiu sair de Belém. E esse é o grande problema, irmãos. Porque muitas das vezes nós tomamos escolhas. E essas escolhas nos levam para um caminho diferente daquela ao qual Deus tem nos direcionado. As nossas escolhas, muitas das vezes, ela nos coloca, amado, numa direção contrária à vontade de Deus sobre nossas vidas. A direção, a escolha a qual decidimos tomar, muitas das vezes, ela nos leva para longe da presença do Senhor sobre nossas vidas. Por isso nós precisamos entender o propósito daquilo que o Senhor ele quer nos revelar nessa manhã. Porque a mensagem a qual o Senhor botou no meu coração não é outra senão aquela que Ele revelou através da vida de Noemi. Não fuja de onde Deus te colocou. Porque se está complicado onde você está, pior será se você tomar uma direção contrária àquela a qual o Senhor te conduziu. Noemi, ela estava num lugar onde era conhecido como a casa do pão, o lugar de bênção, o lugar de prosperidade. Mas ela, não por intermédio do Senhor, ela, não direcionada por Deus, ela, assim como seu esposo, decidiram fugir de Belém. Isso foi uma escolha do casal, mas não de Deus. Como nós lemos aqui, nunca foi da vontade de Deus mandar que fosse para outro lugar. Mas eles, decidindo, escolhendo por sua própria vontade, sem a direção de Deus, fugiram de Belém e decidiram peregrinar sobre os campos de Moabe. Irmão, nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes nós tomamos uma decisão e que muda drasticamente a história de nossas vidas. E às vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que isso acontece? Senhor, por que isso está vindo sobre a minha vida?
Senhor, por que tamanha aflição? Por que tamanha dificuldade? Porque o Senhor não está vendo? Porque o Senhor, Ele não intervém? Porque o Senhor, Ele não faz? Não é porque Ele não quer. É porque muitas das vezes nós tomamos as nossas próprias decisões. E essa decisão nos afasta da direção a qual o Senhor tem nos colocado. É importante nós lembrarmos disso, irmãos. Porque as decisões tomadas precipitadamente nos leva para longe da direção de Deus. A terra estava passando por fome? Sim. O problema estava instaurado em Belém? Sim, mas não só em Belém, mas em Israel. Não só naquele lugar, não só naquela comunidade, mas ao redor estava passando por uma situação complicada. Mas eles decidiram escolher, peregrinar para um lugar onde Deus nunca havia os colocado. E esse é o grande problema, irmãos. Elimeleque tomou uma decisão precipitada junto com sua esposa e decidiu peregrinar. Elimeleque tomou uma decisão precipitada e decidiu ir para um lugar onde Deus não havia os conduzido. Porque é importante nós lembrarmos, irmãos, que Deus havia dado uma promessa para aquele povo. Que promessa era essa? Que Ele os conduziria do lugar da escravidão onde eles se encontravam para um lugar aonde manava leite e mel. Deus orientou o seu povo que os conduziriam para um lugar de bênção. Deus orientou o seu povo que os conduziriam para um lugar de prosperidade. Deus orientou o seu povo que os conduziriam para um lugar de provisão. Mas ao primeiro sinal de problema, ao primeiro sinal de dificuldade, aquele casal tomou uma atitude precipitada e decidiu abandonar o lugar aonde o Senhor havia os colocado. E por isso, passou por diversas situações complicadas. E é isso que muitas das vezes acontece em nossas vidas, irmãos. Passamos por problemas, passamos por dificuldades, e às vezes questionamos até mesmo a vontade, orientação e direção de Deus sobre nossas vidas. E poucas das vezes refletimos e entendemos que diversas dessas dificuldades, dessas provações, é ocasionado por nossas próprias escolhas. Por isso, meu irmão, o Senhor Ele quer nos falar nessa manhã: não fuja do lugar aonde o Senhor te colocou. Se está ruim o lugar onde você está, pior será longe da presença de Deus. Se está ruim a situação aonde você se encontra, pior será sem a direção de Deus sobre a sua vida. É comum, irmãos, no momento de dificuldade, no momento de provação, tomarmos a decisão mais fácil. Qual é a decisão mais fácil? Fugir, abandonar, largar. Mas essa não é a decisão correta. Porque toda decisão tomada sem a orientação do Senhor vai nos causar infortúnios. Não é porque você está passando por um problema no teu ministério que você deve abandonar e largar aquilo que o Senhor te chamou. Não é porque você está passando por um problema complicado no seu relacionamento que você deve largar a pessoa a qual Deus te abençoou. Não é porque você está passando por um problema complicado no seu trabalho que você deve largar ou abandonar o lugar aonde o Senhor te colocou. Porque fugir nunca é a decisão mais acertada. Se aquilo que Deus te abençoou foi bênção, por que hoje não é mais? Se aquilo que Deus te colocou foi bênção no passado, por que hoje deixou de ser bênção? Aquele lugar, irmãos, independente da situação que estava passando, continuava sendo bênção para aquele povo.
O lugar continuava sendo um lugar de prosperidade. O lugar continuava sendo um lugar de bênção de Deus, porque foi o lugar a qual o Senhor prometeu. E aquilo que o Senhor promete, amado, Ele cumpre. Pastor, mas o lugar estava passando por dificuldade. A terra estava passando por fome. Mas a promessa do Senhor continuava válida para a vida daquele povo. Porque o problema nunca foi a terra, irmão, mas a atitude dos seus moradores. Deus havia determinado que eles estariam habitando no lugar em que manava leite e mel, lugar de prosperidade, lugar de bênção. A decisão de fugir nunca foi de Deus, e sim daquele casal. Eles decidiram peregrinar em Moabe, no lugar onde Deus nunca havia os conduzido. E por não entenderem o que Deus estava revelando, e por não entenderem aquilo que estava acontecendo naquela cidade, eles acabaram metendo os pés pelas mãos, tomando uma decisão precipitada. Porque o problema, irmãos, é que muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo e tampouco aquilo que Deus Ele quer nos dizer. Para e pensa. Aquela terra era boa, sim ou não? Sim. A terra era próspera, sim ou não? Sim. Então por que de uma hora para outra as coisas não estavam acontecendo como deveria? Deus estava presente no meio daquele povo, sim ou não? Sim. Se a terra era boa, se a terra era próspera, e principalmente se Deus estava naquele lugar, por que aquela terra passava por uma situação de fome? Era isso que Elimeleque e Noemi precisavam entender. Mas eles não entendiam aquilo que Deus estava mostrando para aquele povo. E esse é o grande problema, irmãos. Às vezes Deus Ele nos mostra através de visão. Às vezes Deus Ele nos mostra através de revelação. Às vezes Deus Ele nos mostra se comunicando diretamente conosco, ou falando diretamente ou através da sua palavra. Mas muitas das vezes nós não entendemos aquilo que Deus Ele quer nos dizer. Vou dar um exemplo para que os irmãos possam entender. A Bíblia vai relatar em Mateus capítulo de número 17 que Jesus se coloca à parte para orar com os 3 de seus discípulos: Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. E diz a palavra do Senhor que enquanto o Senhor estava lá orando, lá embaixo tinha um pai desesperado, porque tinha um filho lunático ao qual o demônio estava agindo na vida dele, e os discípulos de Jesus não conseguiram repreendê-lo. E quando Jesus desceu, diz a palavra do Senhor que aquele homem, ele vai até Jesus, aquele pai desesperado, pedindo ao Senhor que os ajude, porque os seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus no mesmo instante repreende os seus discípulos. E em seguida, ao expulsar o demônio, os discípulos de Jesus, eles se colocam à parte, indagam e perguntam a Jesus: por que não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé. Mas ele continua: se tiveres a fé como a de um grão de mostarda, direis a este monte: precipita-te daqui para colar, e assim lhe será feito. Observe, irmãos, quantas das vezes ouvimos essa mensagem? Quantas das vezes ouvimos aquilo que o Senhor está dizendo e falando através desses versículos ou dessa história? Mas muitas das vezes nós ouvimos, mas não compreendemos aquilo que Deus quer nos dizer. Porque sempre que fazemos a comparação, decretamos o quê? Que o Senhor ele está fazendo comparação com o tamanho do grão de mostarda, para dizer que se a fé, ainda que seja pequena, nós poderemos fazer grandes coisas. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. Nunca foi a intenção de Deus ressaltar o tamanho do grão,
Porque antes de falar sobre o grão, ele repreende que a fé dos discípulos estava o quê, irmãos? Pequena. Porque a intenção de Jesus nunca foi exaltar a pequenez da fé ou o tamanho do grão, mas sim a qualidade da mostarda. Porque o grão de mostarda, ele tem uma qualidade específica, que em pouco tempo ele cresce, se tornando uma grande hortaliça. Então Jesus, ele nunca iria repreender o tamanho da fé que é pequena e logo em seguida exaltasse o tamanho de uma fé pequena. Ele está dizendo para os seus discípulos: será que vocês já não conseguem entender? Será que vocês não conseguem compreender que vocês já estão tanto tempo comigo? Porque Jesus não estava no início do seu ministério, Jesus estava no final do seu ministério terreno. Já se passaram quase 3 anos, vocês estão comigo, mas a sua fé continua pequena. Esse é o grande problema. Deus muitas das vezes fala conosco, mas não conseguimos compreender o que o Senhor ele está tentando nos dizer. Muitas das vezes o Senhor ele nos mostra através de visão. Muitas das vezes o Senhor ele está nos mostrando através de revelação. Muitas das vezes ele está nos falando através da palavra, mas não conseguimos compreender. Foi o que aconteceu com Elimeleque e com Noemi. Deus estava mostrando que estava tendo problema, não na terra, mas no comportamento dos seus moradores. Mas eles não conseguiram compreender aquilo que o Senhor estava a revelar através daquele povo. E sabe qual é o problema, irmãos? É que Deus ele fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e continuamos sem compreender aquilo que ele está a nos revelar. E muitas das vezes neste lugar, assim como aquele casal, acreditamos que o problema está na igreja, quando na verdade o Senhor está a nos dizer: ei meu filho, o problema é o teu comportamento no seu ministério. Acreditamos que o problema está no nosso relacionamento, quando Deus está dizendo: ei meu filho, o problema é como você se comporta no seu relacionamento. Acreditamos que o problema ele está na nossa família, quando Deus está tentando nos dizer: ei meu filho, o problema é como você se comporta no meio da sua família. Acreditamos que o problema está no nosso trabalho, quando na verdade Deus ele está a nos dizer: o problema é como você se comporta no seu trabalho. Meu irmão, nós precisamos entender aquilo que o Senhor está nos revelando, porque colocamos a culpa em muitas coisas e não paramos para observar aquilo que realmente o Senhor ele quer nos mostrar. Porque o problema nunca foi a terra, o problema era o comportamento daqueles moradores. Por isso o Senhor ele está nos dizendo nessa noite: não fuja do lugar onde Deus te colocou. Você está com um problema no teu ministério, meu irmão, lembre-se, esse é o melhor lugar onde você poderia estar. O que você precisa mudar. Se você está com um problema no teu relacionamento, lembre-se, esse é o melhor relacionamento que você poderia ter, porque foi bênção de Deus sobre a sua vida. O que precisa mudar é o teu comportamento. Se você está em um lugar aonde Deus abriu as portas, lembre-se, esse é o melhor lugar onde você poderia estar. O que está precisando, o que está faltando é você mudar o seu comportamento para que as coisas venham melhorar, para que a bênção de Deus venha chegar na sua vida. Não fuja do lugar aonde Deus te colocou. Não basta conhecer, amada, a situação que está acontecendo à tua volta. O que você precisa entender é quem está contigo. Quem era Deus para aquele povo? O rei, aquele que governava, aquele que conduzia. Então, se o povo estava agindo de maneira inadequada, Deus precisava corrigir, porque a palavra do Senhor ela vai nos declarar que Ele corrige a quem ama. E se o Senhor está permitindo, meu amado, que alguma coisa, algum infortúnio aconteça sobre a tua vida, porque Ele está te corrigindo, porque Ele te ama muito, Ele não quer te ver perecer. Ele te ama muito, Ele não quer te ver, Ele não quer ver você se perder.
E muitas das vezes é preciso determinadas coisas acontecerem para que você entenda que você não pode fugir da onde Deus te colocou, para que você entenda que Ele que governa a sua vida, e por conta disso Ele vai agir conforme a sua vontade, para que você entenda que se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama, e se muitas vezes Ele te açoita é porque Ele te tem por filho. Elimeleque e Noemi precisavam entender isso, mas eles não entenderam. Eles precisavam compreender o que o Senhor estava revelando, assim como o Senhor está falando comigo, contigo nessa manhã. Mas eles não conseguiram entender, e por conta disso, eles passaram pelos seus piores momentos. Porque Elimeleque, assim como Noemi, abandonaram o propósito de Deus sobre a sua vida. Mas Deus não. Deus nunca os abandonou. Elimeleque, assim como Noemi, abandonaram o lugar onde o Senhor havia os colocado. Mas Deus nunca deixou de estar com eles. Pastor, mas como é que Deus pode estar com ele? Se ele morreu, se ele pereceu, como é que Deus pode estar sobre a vida de Noemi? Se Noemi passou pelo seu pior momento, isso não foi escolha de Deus, foi escolha deles. O lugar onde eles peregrinaram nunca foi a vontade de Deus sobre a sua vida. É isso que nós precisamos compreender, irmãos. Porque muitas das vezes o infortúnio ele nos vem e queremos dar crédito às desgraças, às desesperanças, e botar na conta de Deus. Mas foi por conta do próprio Elimeleque e de Noemi que aconteceram os seus infortúnios. Mas o que você precisa entender, meu amado, é que seja na bênção ou seja no momento complicado, Deus ele sempre estará contigo. Seja no momento de prosperidade ou no momento de provação, Deus nunca nos abandona. Mas o caminho que decidimos seguir muitas das vezes determina aquilo que nós vamos alcançar. Por isso nós precisamos entender que é necessário permanecer no lugar onde Deus nos colocou. Precisamos entender que nós devemos permanecer no lugar onde Deus nos abençoou. A igreja sempre foi bênção sobre a tua vida, irmãos. Teu relacionamento, teus filhos, o teu trabalho. Pare de querer arrumar culpado pelos infortúnios da tua vida, quando na verdade, muitas das vezes, é o teu comportamento que determina aquilo que você está alcançando e aquilo que você está desfrutando. Deus nunca abandonou Noemi. E o engraçado é que ela acreditou, assim como Elimeleque, que saindo daquela cidade, as coisas iriam melhorar. E esse, amado, é o grande equívoco e o grande erro que muitas das vezes acontece conosco. Achamos que largando, abandonando, fugindo da direção de Deus, as coisas vão melhorar, mas não melhora. Abandonamos o nosso ministério e falamos, assim eu vou ter paz. E a paz chegou, pastor? Acreditamos que abandonando o relacionamento, as coisas vão melhorar, mas melhora, irmãos. Deixando de lado os nossos filhos, eu vou pelo menos ter paz, mas a paz chegou na sua casa. Acreditando que pedindo as contas e abrindo mão daquele trabalho, as coisas vão melhorar, bispo, mas melhora. Agora é apóstola, eu sempre esqueço disso, eu falo pastora, bispo, agora é apóstolo e apóstola. Mas não melhora, irmãos, porque o problema não está na terra, o problema não está onde Deus te colocou, o problema muitas das vezes somos nós. Noemi saiu de Belém, abandonou a casa do pão, abandonou o lugar de prosperidade, mas as coisas não melhoraram, porque se está ruim com Deus, pior será sem Ele. Exatamente. E a Bíblia ela nos relata, irmãos, que quase 10 anos se passaram
E o Senhor se lembrou de Belém, enviando-lhes pão. Quase 10 anos se passaram e o Senhor decidiu abençoar aquele povo que se encontravam ali naquela cidade, porque o Senhor não abandona aquele que Ele chama. O Senhor não abandona, amado, ainda que as pessoas elas se comportem de maneira inadequada. Ele prova, Ele amassa, Ele aperta para que possa se consertar, mas Ele não deixa o seu povo perecer. Quase 10 anos se passaram, irmãos. As coisas na vida de Noemi ficaram de mal a pior, mas Deus não abandonou aqueles que decidiram permanecer na cidade, confiando que Deus iria suprir a necessidade do seu povo. Por isso eu quero dizer nessa manhã, meu amado, permaneça no lugar onde Deus te colocou. Permaneça no lugar onde Deus te chamou, porque na hora certa, no momento exato, Deus irá te abençoar. Pastor, mas eu não estou errado e as coisas estão complicadas. Lembre-se, meu amado, que se você confia no Senhor, você permanece no lugar onde Deus colocou, porque no momento certo Deus enviará a prosperidade, Deus enviará a bênção. Talvez o problema não seja você, mas Deus está agindo em meio no lugar onde você se encontra, para que aquele que está errado entenda que é preciso se consertar para a bênção chegar. Mas no momento certo, na hora exata, Deus enviará a providência para a sua vida. Noemi estava sem filho, Noemi estava sem marido, porque na verdade ela nunca deveria ter perdido algo que é imprescindível. Fala para o teu irmão, a fé. Ela nunca deveria ter perdido a esperança de que as coisas poderiam mudar. Assim como aqueles que decidiram permanecer em Belém, viram que a situação mudou. Demorou, irmãos, demorou, quase 10 anos, quase 10 anos. Mas eles permaneceram no lugar e Deus abençoou. E Noemi fugiu de Belém. E as coisas melhoraram nesses 10 anos, irmãos? Não. Se tornaram melhor? Não. Ficaram pior. E esse é o grande problema, que depois ela voltou, arrependida por atitude precipitada que ela tomou, de ter abandonado a casa do pão e não aguardado a provisão de Deus no momento e na hora certa. Mas o interessante é que Deus, Ele muitas das vezes, Ele usa pessoas à nossa volta, muitas das vezes que nem professam a mesma fé que nós, bispa, apóstolo. Estou tentando lembrar. Muitas das vezes Deus, Ele usa pessoas que estão à nossa volta, que muitas das vezes não professam a mesma fé, para nos dar lições valiosíssimas e importantes que precisamos entender. Porque Ruth, ela estava no meio de um povo que não adorava o Deus de Israel. Ruth não professava a mesma fé que Noemi. Mas as atitudes daquela mulher demonstram a qualidade que muitas das vezes faltava naquela mulher, que era reconhecida como serva ou filha do Deus de Israel. Ruth, ela foi testada várias vezes, irmãos. Ela se deparou com uma situação em que ela precisava se separar da sua família. Ela precisou abandonar o lugar onde ela se encontrava, onde ela viveu toda a sua infância. Ela passou por infortúnios. Ela deixou a sua terra e ela passou por situações boas e ruins. Mas ela não deixou de ter esperança, coisa que faltou a Noemi no momento de desespero, coisa que faltou a Elimeleque no momento de dificuldade, coisa que faltou a eles no momento de provação. E é isso que muitas das vezes acontece comigo e contigo, irmãos. Declaramos que somos filhos de Deus, declaramos que o Senhor Ele fortalece a nossa fé, mas no momento de dificuldade, no momento de provações, tomamos decisões que muitas das vezes nos fazem duvidar da nossa fé, quando na verdade aquelas pessoas que estão ao nosso lado, que nem crentes são, demonstram mais fé que nós, de que as coisas podem mudar,
podem se tornar melhores. Então Deus, ele muitas das vezes, ele usa pessoas à nossa volta para nos mostrar que a nossa fé ela está vacilante, para nos mostrar que as nossas atitudes estão equivocadas. Porque Ruth, ela não perdeu a esperança, irmãos, ainda que as coisas estavam mal ao seu redor. E Deus, ele está tentando falar conosco nessa manhã para que possamos compreender, irmãos, as coisas podem estar indo de mal a pior, mas não perca a esperança, as coisas vão mudar. A situação no teu ministério vai mudar, meu irmão. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas as coisas vão mudar no momento certo e na hora certa. Não desista do teu chamado, não desista do seu ministério. Deus, ele está tentando te dizer, meu amado, que ainda que a situação na tua casa esteja ruim, não desista da sua família, porque as coisas vão mudar. A situação pode estar difícil no seu trabalho, mas lembre-se que o Todo-Poderoso está contigo e as coisas vão mudar. Não perca a esperança. Permaneça no lugar onde Deus te colocou. Ruth, ela ensina para Noemi que mesmo passando por infortúnio, mesmo passando por dificuldade, ela não transferiu a culpa daquilo que estava acontecendo ao Senhor, coisa que Noemi fez. Quando ela voltou para a cidade, chamaram ela de Noemi, não é? Que o significado é doce, amável. Mas ela diz, não, me chame de Mara, porque agora estou amarga. Porque grande amargura me causou o Senhor, porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Mas nunca foi Deus, foi as suas decisões. E esse é o grande problema, irmãos. Transferimos a culpa daquilo que está acontecendo sobre a nossa vida ao Senhor, quando na verdade o Senhor nunca teve culpa de nada. Somos nós com nossas escolhas. Mas Noemi, ela precisava aprender com aquela mulher moabita que o problema não estava na cidade, o problema não estava naquela terra, o problema estava nas suas atitudes, que apesar de ser do povo de Deus, não se comportava como o povo de Deus. Ruth passou por situações complicadas, irmãos. Ela decidiu abandonar sua terra, decidiu abandonar a sua família, largar, porque agora ela estava começando uma nova história. Ela perdeu o seu marido, ela poderia colocar a culpa em qualquer um, até mesmo em Deus. Mas ela decidiu confiar no Senhor, coisa que Noemi não. Ruth, ela não deixou de trabalhar porque ela sabia da sua necessidade. Quando ela voltou para Belém, no início da cega, ela decidiu trabalhar para sustentar Noemi, assim como a sua própria vida. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? É que muitas das vezes nós transferimos a culpa dos nossos infortúnios a Deus e decidimos abandonar e não fazer nada. Ruth continuou trabalhando, porque ela sabia que não havia outra maneira de se sustentar. Muitas das vezes o que está nos faltando, irmãos, é tomar a atitude para mudar o quadro da nossa história, para mudar a situação em que nós nos encontramos, porque as escolhas fomos nós que decidimos. Por precipitação ou não, mas foi escolha nossa. E o que fazer? Deus, Ele está agindo, sim. O que te falta é tomar atitude. Trabalhe para mudar o quadro da tua vida. Se esforce para mudar essa situação que você está vivendo. Haja para que a situação melhore, porque Deus, Ele já está contigo. O que precisamos é tomar atitude. Deus, Ele muitas das vezes nos coloca ao lado de pessoas que não são, para mostrar o lugar em que nos encontramos. Eu lembro que eu trabalhando com um rapaz, no Direigado, e ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele não professa a mesma fé. E eu sou muito brincalhão, né? Então eu gosto de brincar bastante, principalmente com as pessoas que trabalham do meu lado.
E tem uma pessoa, nossa, pensa num trabalhador abençoado. Nossa. Se fosse para trabalhar à noite, eu acho que ele seria o melhor trabalhador, porque de dia está difícil. Ó, nenhuma comparação com vocês, irmão, mas aí fica a critério de cada um dos irmãos. E eu cheguei pro Iago e falei assim: rapaz, mas que bênção, hein? Nossa, que íngua! E ele falou assim: irmão Leandro, a melhor pessoa é aquela que está contigo. E eu parei e refleti, falei: não é verdade? Porque se está ruim com ele ali do meu lado, pior será se ele não tiver mais. Porque muitas das vezes, amado, a pessoa já é ruim e nós deixamos ela pior quando falamos assim: cara, não presta não, irmão. Tá difícil trabalhar contigo. A pessoa, se está difícil de trabalhar, se já estava difícil, vai ficar pior, porque agora eu não vou fazer mais nada. Se eu já fazia pouco, agora eu não vou fazer nada. Esse é o grande problema, irmãos. Muitas das vezes o Senhor nos coloca do lado de pessoas para nos mostrar a situação que nós encontramos, porque ao invés de encorajar aquela pessoa a melhorar, eu estava afundando ela cada vez mais. E é assim ou não é assim que acontece conosco? Muitas das vezes não de uma maneira leviana, mas nós tomamos a atitude e decretamos determinadas coisas que muitas das vezes, ao invés de melhorar a pessoa que está do nosso lado, nós colocamos ela de mal a pior. Mas Noemi precisava aprender com Ruth valores imprescindíveis, porque apesar de não fazer parte do povo de Deus, ela tinha uma. Apesar de não conhecer o Deus de Israel, ela tinha princípios morais que muitas das vezes falta em muitos daqueles que estão no meio do povo. Porque Noemi, ela estava amarga pelas provações que estavam em sua vida. Ruth não. Noemi, ela havia perdido a esperança. Ruth não. Noemi, ela sabia que as coisas estavam ruins e colocou a culpa em Deus. E Ruth? A intenção de Deus nunca foi que eles saíssem de Belém, mas que eles entendessem o que estava acontecendo e permanecessem no lugar e confiar no Senhor. Eu quero chamar uma mensagem de louvor para que possa se em nome de Jesus, porque parece que foi propício, porque o Senhor ele tocou nos nossos corações no início deste culto. Porque não estava nem combinado, eu não sei se estava combinado ou não, mas a apóstola ela pediu para que cantasse o louvor Jireh, porque fala sobre a provisão de Deus sobre a vida do seu povo, fala de como Deus ele age, como Deus ele faz no meio dos seus, independente das provações, independente das dificuldades, independente das lutas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que traz provisão ao seu povo. Por isso, meu amado, eu quero que você reflita através desse louvor, porque Ele é o Deus que pode nos sustentar, Ele é o Deus que pode nos abençoar, Ele é o Deus que nos coloca em lugares, independente da situação, é aquele que provém o nosso sustento. E eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, meu amado. Eu não sei qual tipo de provação tem vindo sobre a tua vida. Eu não sei como você está vivendo no teu ministério. Eu não sei como está a sua situação familiar. Eu não sei qual tipo de provação você está passando no seu trabalho. Mas eu quero te dizer, meu amado, que nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode nos abençoar. E nós temos um Deus Todo-Poderoso que é capaz de nos sustentar ainda nos nossos piores momentos. Então, o que precisamos é aprender a confiar.